Na nossa infância, nós desenvolvemos a maioria dos nossos comportamentos automatizados. Seja porque o ambiente influenciou nossos comportamentos ou porque desenvolvemos mecanismos de lidar com a vida. Isso aconteceu com todos nós e todos nós trazemos para nossa vida adulta, esses comportamentos que adquirimos na infância, como forma de sobrevivência aos dramas mentais que vivemos na nossa infância. Por exemplo, ter que lidar com o amiguinho que tem mais dinheiro, ter que lidar com pais autoritários demais, ou então com pais permissivos, lidar com o irmão mais inteligente. Afinal de contas, todos nós temos uma história. E quando adulto, a gente precisa aprender a trabalhar esse programa mental que a gente fez. Porque o comportamento habitual da infância não precisa ser usado hoje em dia. Percebe? A gente já tem capacidade emocional de lidar com essa coisa de outra forma. Nós podemos lidar com o amigo que tem mais dinheiro, com as desavenças que temos com os nossos amigos de outra forma, porque nós já temos uma capacidade emocional, uma maturidade emocional para lidar com tudo isso. Então a gente não precisa lidar com comportamentos automatizados. Quer ver um exemplo? Em uma determinada circunstância, você percebeu que sendo uma criança perfeita, fazendo tudo com perfeição, você conseguiu a atenção do papai e da mamãe. Ou então você percebeu que se você não entrasse em confronto com ninguém, você manteria a paz dentro de casa. E assim você percebeu que isso dava certo com os seus professores, dava certo com os seus amiguinhos na escola, dava certo com seus pais em casa. Depois você percebeu que dava certo com os namorados, com os amigos da faculdade, depois com o marido, no trabalho, e assim você levou para a vida esses comportamentos da infância. Aquele comportamento é como se tivesse sido um presente, ele nos beneficiou de alguma forma. Então, já que ele me beneficiou na infância, toda vez que eu tiver alguma dificuldade, é esse comportamento que eu vou usar, tá? Então, em diversos momentos da vida, é ele que usamos. É nessa fase, exatamente nessa fase, que nós desenvolvemos mecanismos para lidar com as nossas frustrações. Todos nós temos esses comportamentos que são, na verdade, ciclos viciosos. Primeiro, passar a vida se lamentando num vitimismo sem fim. Tudo acontece com você, tudo é culpa do outro, a vida te tirou tudo que você tinha. Esse é um dos comportamentos que a gente leva para a vida. Segundo, querer controlar todos os fatos e todas as pessoas que estão ao seu lado. É o famoso dita regra para todo mundo. Todo mundo tem que fazer tudo o que ele quer. Terceiro, dizer sim para todo mundo, a ponto de esquecer de si mesma. Todo mundo antes de você vem primeiro. Tudo para os outros e para você, se sobrar tempo. Trabalhar incessantemente para se sentir realizada. O famoso workaholic. Tá? Ele tem que estar constantemente desenvolvendo algo importante para que ele possa se sentir realizado. Então, constantemente ele está naquela... Tenho que fazer. Um outro comportamento é evitar conflitos constantemente. Por quê? Quando você percebe que quando você evita conflitos, você consegue manter a paz na sua casa. O famoso coloca panos quentes em tudo.
Você deve conhecer alguém assim, né? Que não discute com ninguém, para ele tá tudo certo, só para ele não ter que argumentar ou para ele não ter que lidar com qualquer confronto. Ele não gosta de se sentir dessa forma. Então, para ele, colocar panos quentes é a melhor coisa que existe. Outro comportamento é habitualmente estar na posição de juízes, julgando todo mundo, julgando a si mesmo, o carrasco de si mesmo. Esse é o pior comportamento que a gente pode ter, quando a gente se põe no papel de julgador do outro, da circunstância ou de nós mesmos. Um outro comportamento é estar sempre alerta, atento para todos os perigos que a vida pode nos apresentar, como se a gente pudesse evitar que algo ruim acontecesse. Esse é um sentimento que drena a energia de todo, assim, a sua energia e a energia de quem está em volta de você. Um outro comportamento é passar a vida querendo que tudo seja e esteja perfeito, inclusive você. O famoso perfeccionista. São comportamentos que parecem tão inofensivos, né? Porque pensa comigo, o que há de mal em ter tudo sob controle? Qual é o mal em ajudar os outros? O que há de mal em evitar conflitos? O que há de mal em ser perfeito? O que há de mal em ser uma pessoa atenta a tudo? O mal que há está no excesso desses comportamentos, que no final das contas nos sabotam durante toda a nossa vida adulta. Porque a gente quer agir como a gente agia quando a gente era criança. Só que nós temos maturidade para lidar com isso hoje em dia. Nós temos capacidade emocional de lidar com essas coisas de outra forma. Tenho uma cliente, ela tinha um sabotador prestativo, e aqui eu vou falar para você de sabotador, e entenda-se sabotador como um padrão comportamental, um padrão de comportamento que se repete. Ela dizia sim para todo mundo. Ela queria ajudar todo mundo. As pessoas, sabe aquela pessoa que você nem precisa pedir ajuda, ela já está oferecendo ajuda? Então, essa é o famoso prestativo. Tudo que você pedir para ele, ele te ajuda. E mesmo quando você não pede, ele te ajuda. As pessoas batiam na porta da casa dela para pedir as coisas para ela. Carona, para fazer compra, tudo. E lá ia ela, numa boa, porque ela sentia necessidade de ajudar. E sabe o que acontecia? Ela vivia estagnada, porque ela vivia em função dos outros. Ela nunca tinha tempo para ela, para as necessidades dela. Por que ela fazia isso? Porque ela tinha necessidade, porque ela sentia essa necessidade de ajudar, para ela se sentir amada e aceita. Quando ela percebeu isso, que essa era a real necessidade dela e não ajudar genuinamente, ela percebeu que ela estava só buscando por aprovação, né? Ela precisava se sentir aprovada, ela precisava se sentir aceita. Então ela começou, quando ela percebeu que isso acontecia, ela começou a colocar limites para ajudar. Afinal, ela tinha a vida dela, né? Os compromissos dela, a família dela. Não era justo ela dizer sim para todo mundo e dizer não para ela o tempo todo. Então, ter a consciência desses comportamentos, desse comportamento especificamente, ajudou ela a se posicionar na vida. Ela se perguntava: eu posso ajudar o outro sem me prejudicar? Se a resposta era sim, tudo bem. Se a resposta era não, ela falava que naquele momento ela não podia. Porque ela sempre parou de fazer o que ela fazia para ajudar o próximo. E o que acontecia?
as coisas dela ficavam para trás. Então, quando ela teve consciência disso, ela começou a se posicionar. Ela se perguntava: eu posso ajudar sem me prejudicar? Então, agora eu posso ajudar. Do contrário, ela falava não. Então, porque o outro, ela entendeu que o outro vai amá-la independente dela ajudar ou não. E se isso não for uma verdade, então essa pessoa nem merece a amizade dela, percebe? E o que podemos fazer agora, que temos consciência, né? Que temos isso consciente, nós temos que fazer uma nova trilha. E de que forma eu faço essa nova trilha neuronal? Repetidamente, observando qual o motivo do meu sim, repetidamente me posicionando. Lembra que ela passou uma vida dizendo sim para todo mundo e um não para ela. Então, diariamente, ela vai treinar esse novo comportamento no meio em que ela vive. Porque agora ela não precisa mais de subterfúgios para ser amada ou ter a atenção do outro. Mais um exemplo, tá? E agora sobre o controlador. Eu tenho o controlador. A pessoa que precisa controlar tudo foi porque um dia ela precisou estar no controle. Ela precisou fazer o que ninguém faria. Então, ela aprendeu que quando ela tomava a frente de tudo estava sob controle. Eu tinha muita dificuldade de aceitar que cada um tem o seu tempo. Eu sou muito acelerada e o povo aqui na minha casa é tudo sossegado. Então, toda vez que a gente saía, era uma briga aqui. Por quê? Porque eu queria que fosse do meu jeito, no meu tempo, tudo do jeito que eu tinha definido. Como adulta, eu entendo que o controle é uma ilusão. Nós não temos controle de nada nessa vida. Muitas coisas sairão do nosso controle. Percebe que esses comportamentos que parecem inofensivos geram estresse e drenam nossa energia, gerando desconfortos para nós e para quem está ao nosso redor? Ter consciência disso é poder desenhar uma nova trilha neuronal conscientemente. E como eu faço isso? Treinando. Eu treino delegar algumas tarefas, porque o controlador, ele tem muita dificuldade em delegar tarefas. Por quê? Porque ele acredita que se ele delegar, ele não tem mais controle sobre aquilo. E se ele não tem controle sobre aquilo, tudo está fora de controle. Então, como eu faço para fazer um novo caminho neuronal? Para mexer isso no meu cérebro, porque isso é cerebral. Eu treino delegar algumas coisas. Eu treino não me estressar quando a gente sai, porque hoje eu entendo que cada um tem seu tempo, porque temos perfis comportamentais muito diferentes e todo dia eu treino novas formas de encarar o meu controlador. E por que todos os dias? Porque eu controlei tudo a minha vida toda. Eu preciso repetidamente treinar o meu cérebro nessa nova maneira de lidar com o controle. Agora que temos consciência desses comportamentos, substituímos por novos hábitos, por novos comportamentos. E assim nós vamos diminuindo o nosso sabotador. Aquilo que nos sabota em algumas decisões que temos que tomar durante a vida. E como esses hábitos que parecem tão inofensivos nos sabotam? Por exemplo, no caso da minha cliente, ela não tinha tempo para ela. Ela não conseguia organizar a vida profissional dela até o momento de trazer esses comportamentos à consciência. Eu, por exemplo, como controlador, muitas vezes deixei de fazer coisas que eu gostaria de ter feito
por não admitir a possibilidade de não ter aquilo sob o controle. Então, muitas vezes, isso me parou, me estagnou. E quando você traz esse comportamento, que você tem consciência desse comportamento, você passa a trabalhar esses novos comportamentos. Como é que eu faço para lidar com um comportamento que eu sei que vai me parar? Tenho que entender que tem coisas que eu posso comandar, mas tem coisas que eu não posso controlar. Então, se eu tiver isso consciente dentro de mim, eu posso, admitindo essa possibilidade das coisas saírem do meu controle. Você quer ver um exemplo? Hoje, a hora que eu entrei no Face, no YouTube, eu não consegui ligar o Instagram. Ontem também não. E muitas vezes isso teria me parado. Eu teria abandonado a live do Instagram. Percebe? Mas não, eu tenho um compromisso com quem está esperando a live no Instagram. Já que eu me comprometi com isso, eu preciso lidar com a coisa que saiu do meu controle. Entendeu? Eu lido com isso de que forma? Não está no meu controle. Foi um problema do Instagram, tudo bem. Então eu desligo, peço para que as pessoas do YouTube e do Face tenham paciência e lido com aquilo que não está fora do meu controle. Tento 1, 2 vezes entrar pelo Instagram. Deu certo? Cumpri com o meu compromisso? Beleza, não deu. Também fugiu do meu controle. Não foi que eu deixei de... Percebe? Eu estou lidando com aquilo que saiu fora do meu controle. Outras vezes eu teria simplesmente abandonado a live do YouTube. Mas isso não seria justo. Então, o que eu estou colocando aqui para você, você tem comportamentos que você trouxe da sua infância e você tem dificuldade de abandonar, porque você sabe, seria simples eu não entrar no Instagram. Eu poderia não ter entrado no Instagram, mas era uma dificuldade de não lidar com aquilo que saiu do meu controle, tá? Então, o que a gente faz aqui é trazer à consciência comportamentos que parecem inofensivos e lidar com eles e perceber em que momento eles estão afetando o nosso desempenho, como eles são nocivos à nossa vida, tanto pessoal como profissional. Eles repercutem nos nossos relacionamentos. Como é bom para nós termos consciência desse hábito e saber que nós podemos lidar com hábitos enraizados, com hábitos que normalmente nos estagnam, com hábitos que normalmente nos sabotam, com hábitos que faz com que a gente perca tempo, com que a gente perca afinidades, relacionamentos, tudo por conta de hábitos que trazemos da nossa infância e que vivemos grudados nele porque achamos que ele é que nos ajuda. Não são eles que nos ajudam. Você já pode lidar com a sua vida com outro nível de maturidade. É possível sim lidar com esses comportamentos de forma madura, de forma consciente e mudar esse padrão comportamental que a gente traz com essa autossabotagem. Com certeza você consegue melhorar esses hábitos, você consegue fazer isso conscientemente, né? Construir uma nova trilha neuronal a partir de novos hábitos, a partir de novos comportamentos feitos repetidamente, tá bom? Então é isso. Eu tô feliz que vocês estão aqui comigo. Um beijo, até amanhã.